Fala meu povo, hoje quinta-feira, sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que merece destaque e reconhecimento também dos profissionais que estão à frente conduzindo esse projeto, que é sobre as categorias de base do Tricolor e Grupo City. O projeto que o Grupo City tem acerca disso, o que é que o Grupo City pretende fazer, aonde quer chegar, quais são os objetivos. Saiu inclusive uma matéria muito interessante no Globo Esporte, daquilo que já vem sendo feito para colher os frutos no futuro. Eu acho importante a gente fala tanto de contratações, mas para mim esse é o maior investimento que o Grupo City pode fazer a médio e longo prazo para que o Bahia possa ser uma equipe muito mais vencedora. E eu vou explicar para vocês aqui agora todo esse projeto, além, claro, de um jogador que vem sendo bastante destaque nos programas esportivos, principalmente pelos comentaristas também, que é o Jean Lucas, né? Um jogador que vem sendo bastante elogiado pelo país inteiro, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele, porque se criou uma discussão lá no nosso Instagram de que o Jean Lucas seria a melhor contratação do Bahia até aqui em 2024. Obviamente eu vou dar minha opinião também, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui do YouTube acerca disso. Vamos falar um pouco mais sobre a análise dele, da função que ele exerce no campo também, até para que fique um pouco claro para vocês, tá bom, meu povo? Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia, então já conto muito com o teu like nesse vídeo, para que você se inscreva também, para ajudar o nosso canal a chegar a 4.000 inscritos. Faltam menos de 800 pessoas para isso, e eu conto muito com o teu apoio aqui, clicando no botão de se inscrever e deixando o like também, tá? Bom, já vamos começar o vídeo pra gente não perder tempo. Como eu falei para vocês, vamos começar esse vídeo falando sobre o Jean Lucas, e depois a gente parte para as categorias de base, para a divisão de base, obviamente. Bom, sobre o Jean Lucas, é um jogador que vem sendo bastante elogiado nos últimos jogos. O Jean Lucas está melhorando a cada jogo, ele consegue entregar performances, ainda melhores, né, do que ele vem fazendo até no início da temporada. É um jogador super importante para esse time do Rogério Ceni. Ele exerce uma função que talvez eu arrisco dizer que nenhum outro jogador exerce dentro desse elenco, ou nenhum jogador consegue entregar aquilo que ele entrega, que é a questão física, de correr o campo todo, de fazer a área, né, como a gente fala no futebol, da defesa ao ataque, sem cansar, voltando, marcando, se doando para a equipe. Talvez outros jogadores não façam, até por uma limitação física também. O Jean, ele já teve essa característica por onde ele passou, no Flamengo, na França também, era um jogador muito versátil, que jogava para a equipe, que corria bastante, mas aqui no Bahia, eu acho que o Jean Lucas está vivendo uma grande fase, ou talvez a melhor fase da sua carreira. Ele não está atuando em grandes palcos, como ele atuou na Europa, mas ele está conseguindo números que ele talvez nunca tinha conseguido na carreira em tão pouco tempo até aqui de temporada. A gente está no início da Liga Nacional, né, do Campeonato Brasileiro, a gente teve um campeonato estadual, obviamente, né, o Jean acabou marcando alguns gols, mas foram golaços, jogadas de fora da área, né, chutes de fora da área que ajudam e que entregam bastante para a equipe, principalmente quando a gente enfrenta em jogos mais fechados, os adversários vêm mais fechados para Salvador. E eu não arrisco dizer que o Jean seja a maior contratação do Bahia até então na temporada, é uma das melhores com toda a certeza do mundo, é porque a gente tem muitos concorrentes muito bons também para essa disputa. É por isso até que eu queria abrir essa discussão e queria falar um pouco mais sobre ele até aqui. A gente fez um post inclusive lá no nosso Instagram. O Jean tem 5 gols até aqui na temporada e 2 assistências. Em toda a carreira do Jean, ele tinha marcado apenas 5 gols na sua carreira inteira, e aqui no Bahia, nesse início de temporada, ele já igualou essa marca. Ele vive uma fase extraordinária, também contribuindo com assistências, além, claro, da entrega que ele dá para a equipe durante os jogos. É um cara que corre o campo inteiro e atua aos 90 minutos e está pronto para atuar o próximo jogo, pode ser em 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele vai estar lá como titular. É um jogador que o Rogério não substitui. Observem o jogo. O Jean raramente sai das partidas, nos últimos jogos raramente ele saiu, raramente ele foi deixado de fora da equipe, ele não começou entre os 11, porque é um jogador diferente, é um jogador que, assim como o Caio Alexandre, faz com que essa equipe tenha pulso, tenha pulmão, faz com que aquela equipe jogue. O Jean é um jogador extraordinário por essas características, e é muito difícil a gente encontrar um jogador como ele. Quando o Tassiano passou na sua primeira passagem, ele era um pouco disso, era um jogador que fazia de tudo, fazia essa área, mas não entrega para mim a mesma qualidade técnica que o Jean consegue entregar. O Tassiano é um craque super decisivo, é um jogador super importante, como o próprio Rogério Ceni já disse, nota 7 em tudo, mas o Jean, ele tem uma qualidade técnica ainda maior, um pouco mais refinada, que consegue entregar, assim como o Caio Alexandre, por exemplo, que é o seu companheiro de volância ali, na meiuca, consegue entregar uma qualidade ainda maior no passe, no lançamento, um chute de fora da área, tem visão de jogo, ele sabe se posicionar bem. Então, para mim, o Jean é top 3 melhores contratações. Se eu fosse elencar 3, eu colocaria Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Talvez não nessa ordem, mas para mim os 3 jogadores são aqueles que mais chamam a atenção para mim nesse momento, é aqueles jogadores que fazem a equipe jogar. O Everton ainda não teve uma grande fase com a camisa do Bahia, ele alterna em bons jogos, grandes jogos, outros jogos mais discretos, mas é um craque, é um jogador diferente, é um jogador que em qualquer momento pode decidir uma partida e, enfim, isso não se discute. O Everton Ribeiro já foi considerado o melhor jogador do Brasil por
sei lá, quase 4, 3 temporadas consecutivas. Então eu nunca vou dizer que uma contratação de um jogador com esse peso, com esse quilate, vai ser uma contratação ruim ou não vai ser uma grande contratação. É sim um grande jogador, assim como o Jean Lucas. Então comenta aqui embaixo, eu quero muito saber isso. O Jean Lucas é o melhor jogador do Bahia até então na temporada? Bom, meu povo, agora vamos falar sobre as divisões de base do Bahia, que já foi motivo de muito orgulho para o torcedor, mas que hoje em dia nem tanto. O torcedor que se acostumou a ver grandes jogadores serem revelados aqui no Bahia. Eu dou o maior exemplo, talvez aquele jogador que teve mais sucesso na sua carreira, né, em termos de futebol, foi o Daniel Alves, que apesar do que aconteceu, é o jogador mais vitorioso da história do esporte, né, um dos mais vitoriosos, com mais de 40 títulos. O caso mais recente desse jogador que foi sucesso no futebol mundial é o Anderson Talisca, que apesar de nunca ter jogado em um grande clube europeu, além do Benfica, ele joga no Al Nassr e assim, é discutivelmente a qualidade técnica que o Anderson Talisca tem. A gente sabe muito bem que ele preferiu a questão econômica do que estar em grandes palcos ou estar em grandes ligas, em grandes times, mas enfim, o torcedor se acostumou num passado mais recente a não ver tantos jogadores assim ou não ter casos de sucesso como antigamente. E para mim isso tem uma resposta, tem uma explicação muito clara. A falta de investimento do próprio clube, investimento de qualidade nas divisões de base, com o passar dos anos, contribuíram para que hoje a gente visse um clube que não tem tantos jogadores assim formados na divisão de base dentro do seu elenco como integrados, né, jogando nos jogos do principal, do time profissional. A gente tem hoje o Roger, que é o caso talvez de maior promessa dessa divisão de base do Bahia. É aquele jogador que desde muito cedo já chamava atenção e foi subindo as categorias, né, mesmo com idade muito jovem, muito cedo. E o Sidney também, que recentemente estava na Copa do Mundo Sub-17, é um atleta muito importante para o Bahia Sub-20, né, um time Sub-20, é um capitão, é aquele cara que faz o time jogar também, ele dá o ritmo do jogo e já foi testado inclusive no profissional. A mesma coisa o Roger, que também deixou boas impressões. A gente tem grandes jogadores na divisão de base hoje em 2024, o próprio Del também do Sub-17, o pessoal brinca, né, chamando ele de Haaland do Nordeste. Eu vou colocar a foto dele aqui para vocês verem. Ele faz, assim, é um artilheiro mesmo, um cara, um camisa 9 nato, que já outros clubes europeus já se interessaram por ele, já demonstraram interesse, já mandaram olheiros observá-lo. E enfim, onde eu quero chegar? O Globo Esporte soltou uma matéria hoje bem interessante falando dos objetivos do Grupo City com as divisões de base do Bahia até o ano de 2033. E segundo eles, o objetivo do grupo é ter a melhor base do país até o ano de 2033. Ou seja, 10 anos depois da assinatura do contrato, né, entre Bahia SAF e Grupo City. Um ano já se passou, a gente já está vendo investimentos nesta área. O Bahia já vem caminhando, já vem dando passos para conseguir esse objetivo. Vale lembrar que de 1 bilhão que o Grupo City se comprometeu a investir no Bahia, 200 milhões de reais são destinados à infraestrutura e também divisões de base. Ou seja, o investimento da base é preocupação, é objetivo, é o que eles prezam também. É algo muito parecido com o que o Manchester City também passou. Hoje o Manchester City tem uma das melhores academias de base da Inglaterra e também da Europa. É um modelo já que serve, por exemplo, para diversos outros clubes ao redor do mundo. E com o Bahia também não será diferente. Tudo que o Grupo City já fez ao longo da sua caminhada com o Manchester City, que deu certo nesse sentido, muito provavelmente deve ser passado para outras equipes do grupo também. E com o Bahia, que talvez seja, depois do Manchester City, o maior clube ou maior preocupação do grupo em termos dessa rede multiclubes, isso também não vai ser diferente. O Bahia já vem, como eu falei para vocês, dando passos e dando inícios nesses processos. A contratações de profissionais que deram certo em outros clubes, em outros projetos, também já foi feito. Eu dou o maior exemplo do Marcelo Teixeira, por exemplo, que era coordenador, que era diretor da de base do Fluminense entre 2011 e 2019. Hoje a base de Xerém é outra, completamente diferente, né? Por conta do Marcelo. Ele foi o grande responsável, obviamente, junto com os outros profissionais. Mas, enfim, ele teve o maior destaque por conta disso. A gente vai lembrar de diversos jogadores, inclusive o mais recente, o John Kennedy, que decidiu uma Libertadores para o Fluminense, por exemplo, e também profissionais do Palmeiras, que o Bahia já foi atrás para áreas de metodologia e para conseguir ter um melhor conhecimento e um melhor projeto também. O Palmeiras, para mim, é o maior exemplo de sucesso em termos de categorias de base hoje do país. É aquele time que consegue formar e consegue fazer a transição entre base e profissional com muita maestria, diferente de muitos outros clubes até então do país. Talvez as 3 maiores divisões de base hoje a gente possa elencar como Palmeiras, Flamengo e Fluminense, na minha opinião. Mas, enfim, Palmeiras hoje para mim é a grande disparada, né, em termos dos outros clubes. E o Bahia, o objetivo obviamente superar a equipe do Palmeiras. Vai ser interessante como isso deve ser feito, mas os resultados, e obviamente que o processo e o objetivo também é a longo prazo, mas os resultados a curto prazo também já estão aparecendo. Nos Brasileiros Sub-20, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Bahia é destaque. O Bahia é a 3ª colocada até então no Campeonato Brasileiro, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Só perdeu um jogo
jogo até então na competição e venceu 4. Ou seja, de 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1, que foi a estreia contra o Atlético Goianiense. O Sub-17, né, tá disputando o Baianão Sub-20 e também tá invicto na competição, não perde já bastante jogos, também lidera o seu grupo, e o Sub-15 também merece destaque na Copa Metropolitano. Ou seja, pelo menos até então, no início da temporada, né, no início das divisões de base ali da temporada deles também, a gente vem conseguindo resultados super importantes, que mostram o quanto essa evolução que já vem sendo feita nos bastidores. Por exemplo, os atletas têm aula de capoeira, têm aula de inglês, captação também. O Bahia passou de ter 4 olheiros, né, entre aspas, a ter 18 para conseguir captar jogadores em toda a Bahia e em todo o Brasil. Além de aula de inglês, como eu já falei para vocês, todo o processo também de saúde. O Bahia hoje oferece todas as condições para os garotos em academia, plano de saúde, um monte de benefícios, um monte de coisas, pequenas coisas que fazem a diferença para que daqui a 5, 10 anos a gente possa estar colhendo frutos e possa estar vendo grandes jogadores aqui no Bahia também. Isso que eu falei com vocês, a longo prazo dá resultado, e graças a Deus, daqui a 10 anos a gente vai ver um clube muito melhor em termos de categoria de base do que a gente tem hoje, conseguindo revelar grandes jogadores, conseguindo encher o nosso elenco com grandes jogadores, para que num futuro muito próximo a gente consiga estar disputando coisas assim como Palmeiras, Flamengo, enfim, diversas outras equipes de igual para igual, sempre na ponta da tabela e sempre almejando os títulos que o nosso clube e nossa torcida merece também. Tá bom, meu povo? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, enfim, deixa teu like, já se inscreve no canal também. Se você ainda não for inscrito, amanhã vai ter vídeo no canal, sábado tem pré-jogo, no domingo tem análise pós-jogo também contra o Botafogo. Enfim, não falta conteúdo, não falta vídeo aqui pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!